Agradecendo mais uma vez a presença de todos, iniciando mais uma segunda-feira com os nossos temas de exposições sobre a doutrina espírita e depois o passe. Agradecer também a presença dos nossos amigos que nos acompanham de forma remota, seja através do Facebook do Sr. Aurélio Robles, seja também através da página do Pátrio do Evangelho, bem como da comunidade Vida Nova. Lembrando que os nossos trabalhos presenciais são feitos sempre aos domingos, das 9 da manhã às 10, com uma exposição sobre o Livro dos Espíritos e depois os passos presenciais. Às segundas-feiras, doutrina espírita e depois também passos presenciais. E uma alteração, a partir agora às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passe e também com o bazar permanente. E depois de forma remota, tanto às quartas quanto às quintas-feiras, a partir das 8 até as 9 horas da noite. Para quem tiver interesse, é só deixar um telefone com um número de WhatsApp, com acesso à internet, que é encaminhado nos dias um link. Então, para essa noite, a gente escolheu falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente entre os itens 12 e 13, motivos de resignação. Mas antes de a gente começar o tema dessa noite, eu convidaria a todos, para onde quer que nós estejamos, buscamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por essa semana que vai se iniciando, pela oportunidade que temos nessa casa, pelos Espíritos que há tanto prepararam esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, pudesse encontrar tudo na mais perfeita paz. Aqueles nossos companheiros que também não puderam comparecer, que possam também receber esses mesmos fluidos que nós já recebemos desde quando adentramos essa casa. E assim, Mestre Jesus, crentes na vossa presença, pedimos a vossa permissão para iniciarmos então os estudos dessa noite. Seja conosco e que assim seja. Então, como dito, a gente vai falar um pouquinho sobre motivos de resignação. Depois, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, entre os itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. O que é resignação? Resignação significa tornar-se animoso no sofrimento, paciência diante da ingratidão, da adversidade, do infortúnio. Às vezes, quando parece que as coisas tendem a dar errado na nossa vida, esse é o momento dessa resignação. É aceitar, então, esses infortúnios, essas adversidades, e trabalhar nisso. Aceitar não quer dizer se conformar, não quer dizer ficar ali quietinho, chorando, falando, tá bom, tem que acontecer, então vamos deixar a vida levar. Pelo contrário, é enfrentar, mas crente de que você precisa necessariamente passar por aquilo. É o que a gente vai falar um pouquinho essa noite. Então, a espiritualidade, juntamente com Kardec, para iniciar um pouquinho sobre o tema dessa noite, ele pega uma das bem-aventuranças de Jesus lá no monte, em Cafarnaum, onde Jesus fala da seguinte forma: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Acho que todos já ouviram essa frase, ela é bem famosa, vamos dizer assim, dentro do cristianismo. Um pouco antes de adentrarmos, então, sobre no Evangelho, que seriam os motivos da resignação, que os aflitos, então, serão consolados, é importante fazermos um parênteses e falar um pouquinho sobre a dor, que eu acho que é o que mais hoje machuca, é o que mais aflige o nosso dia a dia. E o que é dor? A dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhora. Então, quando dói minha cabeça, eu sei que ali tem um problema. Às vezes pode ser um problema crônico ou pode ser uma noite mal dormida, algo que eu fiz, um dia estressante, muito sol, agora com esse pouco calor que a gente está passando, pessoas são mais adeptas a terem essas dores, dor de dente, de repente eu como algo muito gelado, tenho o dente sensível, dá aquela dor, ou eu como alguma coisa um pouco mais dura, também acaba machucando, dor no corpo, às vezes caminhei demais, forcei um pouco mais nos exercícios, existe essa dor física, mas o que ela nos mostra? Que algo ali precisa ser consertado. Então, se minha cabeça dói todos os dias,
é porque ali tem um problema, né? Diferente de uma dor que vem em volta de vez em quando, que eu falei, hoje eu caminhei demais, então é normal minha perna doer, mas se ela dói todos os dias, eu de repente preciso procurar uma ajuda, preciso procurar ali a causa para aquela dor, o que está acontecendo para que aquela dor esteja ali me alertando, algo no meu corpo não está certo, né? Então a dor, embora sempre queiramos fugir dela, ela nos oferece muitas vezes uma oportunidade de reflexão. Volta para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos, né? Então, quando algo dói dentro do meu corpo, é porque algo ali não está certo. Então eu preciso investigar e daí eu vou mais a fundo saber o porquê da causa, o porquê daquilo está acontecendo, né? E as dores morais, será que elas são iguais? Né? As dores, será que elas funcionam da mesma forma? Eu também preciso começar a investigar o que me aflige, o que me deixa triste, o que me deixa depressivo, o porquê que às vezes eu tenho tudo do ponto de vista material e daí esqueçamos dinheiro, mas eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego, né? Eu estou bem aqui, por assim dizer, mas ainda assim eu sou triste, ainda assim eu vivo machucado, ainda assim eu vivo com dor, né? Então sim, essas dores, as morais também nos servem, né? Então a dor, ela nunca é castigo, né? Ela é uma contingência inerente à vida, cuja atuação enobrece o espírito, né? Assistindo uma vez uma palestra, né, um amigo fala, ele já veio até aqui algumas vezes, né, que sim, esse sofrimento, né, essa dor não é sofrimento, mas ela é sim um amor divino. É algo que ele nos faz alerta para que possamos enxergar dentro de nós mesmos, né? Uma outra pessoa falava que sempre que falta o amor, vem ali a dor para nos fazer relembrar um pouco, né? Então assim, quando eu começo a faltar um pouco amor na minha vida, eu começo a parar de praticar o amor, a parar de praticar a caridade, vem essa dor para me fazer lembrar aquilo que eu preciso fazer, qual o caminho que eu preciso trilhar, para qual caminho que eu preciso voltar, né? Então nem sempre dor ela é um castigo, né? Tem uma história que Divaldo conta sobre um espírito que nasceu, né? E daí ele foi entregue, essa criança, lá na casa que ele trabalha, né? Na Bahia, na casa que ele mantém, por assim dizer. E era um espírito com muita dor, né? Era uma criança com muita dor, já desde tenra idade, né? E os médicos foram investigando e viram que era uma doença que não tinha cura e que aquele corpo, dia após dia, aquela dor somente aumentava, né? E Divaldo fazia as suas orações juntamente com o seu grupo de apoio, né? E depois de um tempo, aquele espírito já pronto para desencarnar, Divaldo pensa consigo mesmo: nossa, o que será que ele fez de tão ruim para estar passando por uma situação tão ruim dessa, né? Assim, uma dor tão extenuante, uma dor tão grave dentro daquele corpo, né? E quando ele está para desencarnar, Joana de Ângeles chama Divaldo para acompanhar que ele desencarne, e ele vê sair dali um espírito de uma luz muito grande, né? Já era um espírito que não precisava estar, inclusive, passando pela órbita terrestre, já era um espírito um pouco mais evoluído. E ele pediu como missão vir naquele corpo para que aquela doença, para que aquele corpo, já junto com aquela doença, fosse objeto de estudos para no futuro, quem sabe amenizar a dor de outras pessoas, né? Então aqui a gente vê que não é uma dor de sofrimento, mas é uma dor de amor, né? Uma dor que aquele espírito escolheu por missão para passar por aquilo, né? Então, dor, amor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É aguilhão, forja, fornalha, lapidaria, crisol e rútila. É agente de progresso, moeda luminosa, lixívia que saneia e embranquece a alma enodoada pelos mais hediondos crimes. É agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. É valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. É um instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos, pouco a pouco, em falenas de luz. É a nossa companheira, lanterna acesa em escura noite, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Isso foi extraído de um texto lá da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, de 1995. É lógico, nem todo mundo consegue agir dessa forma. Nem todo mundo ainda está pronto para entender que aquela dor que tanto machuca, né, que
seja ela física, seja ela moral, né, ela é um instrumento para o nosso engrandecimento. Muitas e muitas vezes a gente acaba ali falindo, a gente acaba ali sucumbindo, né? O que também não tem nada de errado, depende muito da situação de cada um, né? Cada um consegue dar o passo de acordo com as pernas que possui, e pernas aqui não propriamente as pernas materiais, né, mas assim a sua escala espiritual. Tem também a dor bênção, né? Então, assim, que é essa dor que a Febe traz aqui, então, que é essa bênção que Deus nos dá, de uma forma a gente poder nos enxergarmos e podermos começar a entender um pouquinho mais sobre a nossa vida. E daí começa a fazer um pouco de sentido aquele trecho que Kardec trouxe, né? Então, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Pois o que? A partir do momento que eu começo a entender o porquê que eu estou passando por aquilo, eu começo a ter forças para então poder suportar e poder passar pelas minhas provas, né? Deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores desse mundo não são o pagamento da dívida, que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aqui a gente só abre um parênteses, né, porque nem sempre essas dores são de vidas passadas. Muitas vezes são de algo que eu acabo fazendo na própria encarnação, né? Nessa própria vida eu acabo de repente plantando algo não tão salutar, algo não tão saudável, e é aqui mesmo que eu acabo passando por essas dores, né? Entendemos a seguinte parábola. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei, até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então essa é uma parábola que Jesus traz para nos falar um pouquinho sobre o porquê do motivo de resignação, o porquê de suportar, o porquê de ir além, o porquê de melhorar, né? Ou seja, sofrimento, dor, aflição nunca nos foram dados como pena, né? Nada vem do alto e também não vem do baixo, né? Essa dor é simplesmente aquela que nós mesmos vamos provocando em nossa forma. E muitas vezes são formas da gente evoluir. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Então, quanto mais evoluído eu vou me tornando, menos sofrimento eu vou passando, né? Porque eu já fui passando por aquelas provas, eu já fui pagando, por assim dizer, as minhas dívidas. O sofrimento é um misterioso operário que trabalha nas profundezas da nossa alma e trabalha por nossa elevação. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida, né? É aquilo que a gente falou no comecinho, né? Quando me falta amor, quando me falta trilhar, por assim dizer, um caminho correto, quando me falta caridade, quando me falta o perdão, vem aquele sentimento de dor para fazer com que eu volte para o caminho, né? Um exemplo, quando a gente às vezes está no nosso dia a dia, né? E eu deixo de fazer algo de bom para o meu irmão, eu deixo ali de praticar uma caridade, eu deixo ali de praticar uma ajuda. Muitas vezes não vem aquela dor à noite na nossa consciência, eu poderia ter feito algo melhor, eu poderia ter feito algo por alguém, eu poderia ter tornado de repente o dia daquela pessoa um pouquinho melhor, né? É essa dor que ele nos fala que acaba nos despertando a consciência adormecida, é aquele sentimento que fica ali remoendo, né, no nosso subconsciente. Isso falando de um dia. Imaginemos toda uma encarnação, né, onde eu tenho várias e várias oportunidades e eu acabo deixando de passá-las, né? Quando eu retorno, o que vem? Né? Vem esse sofrimento, vem essa dor, que ninguém vem e aponta o dedo, né? Nós mesmos vamos, a nossa consciência vai recobrando, né, aquele sentimento de eu poderia ter feito algo mais.
É apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal, auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. Então, resumindo, o sofrimento, a dor, é sempre inerente ao estado em que nós estamos, ao estado evolutivo pelo qual nós estamos passando. E, consequentemente, esse sofrimento, essa dor, ela está dentro de cada um de nós, de acordo com o estado evolutivo que cada um está passando. Então não é algo que vem nem do alto, que nem Deus vem e aponta e fala, você, Fábio, errou nisso e naquilo, e também nem que vem do baixo, aqueles espíritos ainda atrasados que também vêm tentar nos fazer apontar algo de bom que nós não fizemos. Sempre interior, é sempre de dentro para fora. Alguns professam que a noção de castigo está relacionada com a ofensa a Deus. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Ao ofender a Deus, o crente sofre com isso, a sua vida se torna um vale de lágrimas. Então imaginemos um ser supremo que fica lá no alto, olhando a vida de cada um, e sempre que eu transgrido as leis dele, ele faz com que eu sofra, ele faz com que eu seja penalizado. E dependendo dessa ofensa, é algo ali perpétuo, é algo ali que eu vou sofrer eternamente. Ao passo que o Espiritismo, ao contrário, ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. Estudando pormenorizadamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aprendendo que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento da falta cometida. Nenhuma pena é eterna, porque eu não estou aqui para sofrer. Eu não vim a esse mundo para ficar sofrendo o resto da vida. Pelo contrário, a única certeza que nós temos, a gente sempre fala disso, é que um dia eu serei um espírito de luz, um dia eu serei um espírito perfeito. Quanto tempo vai demorar isso? Depende de cada um de nós. O quanto eu vou sofrer para chegar nesse estado, depende de cada um de nós. Quanto mais amor eu plantar, menos a dor ela vem me incomodar ali, menos a minha consciência vem me fazer machucar, para fazer entender aquilo que eu preciso melhorar, para fazer entender aquilo pelo qual aonde eu posso melhorar e aonde eu tenho que parar de viver certas situações. Então, se tudo aquilo que fazemos, seja de bom ou seja de ruim, está fadado, então, essa lei de ação e reação, Então, logo as nossas imperfeições serem corrigidas, ao passo de que cada vez que eu corrijo cada imperfeição, então eu me torno melhor, e daí eu vou plantando cada vez coisas boas e vou colhendo no futuro coisas melhores. E daí é lógico, a partir do momento que eu estou pronto para mudar a minha vida, que eu consigo enxergar dentro de mim, com certeza vem uma ajuda do alto. Existe uma pena, um tempo mínimo? Não. A partir do momento que eu estou pronto para me melhorar, que eu peço essa ajuda sempre vem. Muitas vezes, ou eu não estou pronto, ou eu de fato não peço ainda aquela ajuda, porque eu acho que eu consigo passar sozinho. Existe um passo a passo para esses arrependimentos. O primeiro passo sempre é o remorso. O remorso é o estado da alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural. E aqui só lembrando, não é só o mal que eu pratico, mas é também o bem que eu deixo de praticar. Toda oportunidade de praticar o bem, que eu não vou atrás, que eu não insisto, que eu não faço valer a pena, acaba vindo depois esse remorso, que eu fico ali pensando aquele dia à noite. Aquele dia à noite é feio falar, mas aquela noite daquele dia que eu deixei de fazer algo bom, ou que eu fiz algo de ruim. É o remorso naquela noite, é o remorso a hora que eu deito. Às vezes é o remorso até quando eu acabo de praticar já aquele ato, eu já saio dali pensando, nossa, poderia ter feito diferente. Quantas e quantas buzinadas no trânsito eu deixaria de fazer se eu tivesse pensado um pouquinho antes.
O segundo passo é o arrependimento, que vem logo em seguida, tornando-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. E por último, né, depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada. Por isso, o resgate. Né? E daí esse resgate ele pode ser feito de diversas maneiras. Né? Então, remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Embora possamos receber ajuda externa, por exemplo, de um mentor espiritual, de um amigo, tanto encarnado quanto desencarnado, a solução sempre está dentro de nós mesmos, pois implica determinação na mudança de atitude e comportamento. Se a gente voltar um pouquinho no passado e relembrar cada um dos pseudos milagres que Jesus praticou, né, aquelas correções que ele fez muitas e muitas vezes no corpo de cada um que pediu, qual que sempre foi a frase que ele falou? Né? A tua fé te salvou. Né? Vá e não peques mais. Né? Então você pediu ajuda, você recebeu ajuda, mas para de continuar errando no mesmo caminho. Para de continuar errando, porque a partir do momento que eu continuo errando, aquele sofrimento continua voltando. Então não adianta ficar pedindo ajuda, ajuda vem e eu erro. Eu peço ajuda, ajuda vem e eu erro. Né? Então vá e não peques mais. Né? Mas se é tão fácil, né, então quitarmos essas dívidas e partirmos logo a evolução, por que nós não fazemos? Né? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas dúvidas? Né? Uma delas, por exemplo, a gente é espírita, a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que nós não estamos aqui de passagem e vamos retornar para o mundo espiritual. Quem não tem medo de morrer? Quem não tem medo do desencarne, né? É lógico, existe ali a lei de sobrevivência que está dentro de cada um de nós, e daí esse instinto faz com que a gente continue aqui, mas também existe o medo de o que será que me espera? Né? O que eu estou fazendo para eu ser recebido do lado de lá? Quem vai me receber? Como vai me receber? Né? De braços abertos, né? E a minha vergonha, de repente aquela pessoa que eu tanto maltratei está lá me esperando de braços abertos, cheio de amor para dar. Né? Então é por isso que muitas vezes nós temos essas nossas dúvidas também. Mas voltando, alguns acreditam que não tem dívidas a serem pagas e todo sofrimento que lhe acomete é uma injustiça. Né? Quem nunca ouviu uma frase dessa? Né? Ah, porque com fulano tudo dá certo, né? E a minha vida não. Eu faço tanto por merecer e parece que nada dá certo. Será que não? Né? O que será que eu plantei? O que será que eu preciso passar? Quais são as provas que eu escolhi? Né? Quais são as expiações pelas quais eu preciso resgatar? Né? Então a gente está exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Muitas vezes a gente acaba olhando somente a vida do outro. Né? E normalmente a vida daquele que está, principalmente do ponto de vista material, melhor do que a gente. Né? Não quer dizer que eu não consiga lutar, que eu não deva lutar para tentar me melhorar, mas é parar de reclamar, né? Parar de achar que tudo que acontece na minha vida é uma injustiça. Ainda que tenham algumas dívidas a serem quitadas, acredita que não as tem condições de pagar e fica procrastinando para o dia seguinte. Né? Também já ouvi isso, né? Ah, se eu tenho várias e várias reencarnações, por que eu vou fazer agora? Eu posso deixar para uma próxima, né? De repente nessa eu aproveito um pouquinho mais o meu lado material, por assim dizer, e deixo para uma próxima para eu ver o meu lado moral, né? A gente não sabe como vai ser a próxima, nem com quem nós vamos estar. Então, assim, a oportunidade está aqui, né? Eu pedi essa oportunidade. Quantos e quantos espíritos também pediram para vir, de repente, no lugar que nós estamos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Ela nos foi dada de forma gratuita, né? Vamos aproveitar exatamente tudo aquilo que nós temos hoje. Outros conseguem quitar algumas dívidas, mas acabam contraindo outras, face ao orgulho, vaidade, né, que está errado, e egoísmo. Né? Ninguém piora, tá? Mas a pessoa de repente acaba ficando ali no 0 a 0. Né? Apesar que eu acredito que sempre um pouquinho você aprende. Né? Por mínimo que seja, um pouquinho você sempre melhora. Você pode de repente contrair outros débitos. Né? De repente eu não era orgulhoso e eu vim numa situação agora em que o orgulho se fez presente, eu poderia ter combatido ou não
esse sentimento de orgulho e acabei sucumbindo. Quer dizer que eu piorei? Não, eu nunca fui orgulhoso. Eu não fui por falta de oportunidade. Eu poderia ali ter melhorado e não ter sucumbido à questão do orgulho, ou a questão do ciúme, a questão do ódio, né? E assim vai, né? Então, de repente, não é que eu pioro, eu não tive oportunidade para passar por aquela prova, e quando aquela prova se fez presente, eu acabei caindo. Mas não quer dizer que eu piorei, né? Eu ainda não tinha passado por ela, e poderia ter passado por ela de uma maneira bem tranquila. Se eu tivesse passado por ela e aprendido com ela, não teria que resgatar numa próxima, né? Porque a gente fala das oportunidades sempre. E pouquíssimos conseguem enxergar as oportunidades que lhes são dadas e partem rumo à evolução, né? Quantas e quantas pessoas existe essa oportunidade, inclusive que nós mesmos, e muitas vezes pela nossa incúria, né, pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, a gente acaba deixando passar, né? Amanhã eu faço, né? Depois amanhã eu faço, e de repente esse amanhã acaba não chegando. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a certeza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado, né? Se a gente pegar aqui um exemplo do ponto de vista material, né, eu quero muito passar numa prova, né? A prova de repente é quarta-feira agora, e daí eu pego todo o meu feriado de carnaval, que na verdade não é feriado, é um ponto facultativo, mas muitas empresas acabam emendando, e eu tenho duas escolhas. Eu posso, ou melhor, três escolhas, né? Eu posso pular carnaval, eu posso sacrificar esse feriado e descansar, ou eu posso sacrificar o meu descanso e estudar para ir bem nessa prova quarta-feira, né? E de repente eu vou ser vitorioso na prova. Então eu passei ali 4 dias que eu poderia estar descansando ou aproveitando de um ponto de vista material, sacrifiquei o corpo, por assim dizer, para poder estudar para aquela prova. Eu posso sacrificar uma encarnação para poder voltar do ponto de vista moral muito melhor, né? Então é isso que ele nos traz aqui, né? Então assim, a hora que eu enxergo a vida minha material através do espírito, vale a pena acabar muitas vezes sacrificando o corpo. E sacrificar não quer dizer matar o corpo, não quer dizer judiar dele, né? Muito pelo contrário, é cuidar daquele corpo, mas deixar um pouco o lado material e começar a olhar muito mais para o lado moral. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso, né? Quantas e quantas vezes a gente vê, né, principalmente em alguns romances espíritas, brigas e brigas entre famílias, né, por causa de herança, por causa de bens, e daí quando retorna à parte espiritual, tudo aquilo que eu briguei ficou aqui, né? Mas a briga eu levei para lá, a animosidade eu levei, o ódio eu levei, o ranço eu levei, né? As guerras, por assim dizer, entre seres, eu levei, mas eu levei por algo que eu deixei aqui, né? A gente vem sem nada e volta sem nada. E muitas vezes passo uma vida inteira brigando por aquilo que eu não trouxe e por aquilo que eu não vou levar. Mas aquilo que eu briguei, eu acabo levando. Aquele ódio, eu acabo levando. E depois vem numa outra encarnação e fala, nossa, por que fulano não gosta de mim? Ou por que eu não gosto de tal fulano, né? Será que não tem ali uma razão de ser, né? Com certeza sim, né? Ninguém não gosta de ninguém por mero capricho, né? Mas sim porque tem ali uma rusguinha que precisa ser reparada. E ela vai ser reparada, né? Seja com amor, seja com a dor. Então são esses nossos problemas terrestres, né? Ou problemas terráqueos, que muitas vezes, ligado à matéria, é que nos fazem impedir de sermos um pouquinho melhor. Aprendamos a agir então com mais resignação, que é o tema dessa noite, né? Então, quando olhamos os nossos problemas terráqueos de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade, o seu valor relativo. Esta observação equivale a subirmos a uma montanha
e de lá olharmos para baixo. Tudo parece em tamanho diminuto. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Esse indivíduo pode passar por todos os tipos de dificuldades, que continua calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento, pois o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. Quantos sofrimentos nós tivemos no passado por provas mal resolvidas, por dias de descanso, que eu queria como criança ficar em casa, que eu queria brincar, quantas briguinhas com amigo por causa de carrinho, de boneca, de um tempo a mais no parquinho, e hoje a gente olha e fala, nossa, como eu era bobo, né? Olha cada briga inútil que eu tive, né? Só que quando a gente voltar para o plano espiritual, eu não vou enxergar o Fábio com 40 e poucos anos e falar, nossa, como eu era criança, né? Poderia ter feito muito mais, poderia ter aproveitado muito mais, poderia estar no topo daquela montanha enxergando esses meus problemas e falando, vai passar. Porque a hora que eu estou um pouco mais para cima, eu começo a enxergar um pouco mais adiante. Eu começo a ver que ali tem solução a esses problemas, né? Mas é importante fazer aqui uma diferença entre resignação, né, e conformismo, né? Conformismo versus esforçado, né? Conformismo é já que é assim, já que eu vim para sofrer, então que assim seja, né? Aquela música, se eu não me engano, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Existe o esforçado, né? Eu estou passando por esse sofrimento, mas vamos lá, vamos buscar força, vamos buscar ajuda, vamos buscar quem está do lado. E quem está do nosso lado, né? Lembrando que a evolução ela é sempre individual, cada um evolui dentro do seu passo, dentro da sua vontade, mas todos nós temos o dever de ajudar uns aos outros, né? Ah, mas se a pessoa precisa sofrer para melhorar, então eu tenho que deixar ela sofrer, né? Mas e se eu, de repente, sou a ferramenta que Deus colocou no caminho daquela pessoa para que aquele sofrimento cessasse? Porque ela ali já aprendeu, porque ela ali já começou uma reforma, ela ali já precisa de ajuda, de repente eu sou essa ferramenta, né? E daí, ao invés de eu ajudar, eu acabo virando as costas e saindo. É lógico, a espiritualidade vai trazer outra pessoa para ajudar, mas eu perdi a oportunidade, de fazer com que aquela pessoa ficasse melhor. Então, enquanto o conformista se acomoda às circunstâncias, seja por preguiça, indolência, orgulho ou até mesmo por ignorância, o resignado procura se adequar sempre aos desígnios divinos e às lições de Jesus, sem deixar de se melhorar, melhorando a vida em torno de si e daqueles com quem vive, né? Então, o conformista é aquele preguiçoso, né? E ele é tão preguiçoso que ele não fala nem que ele é conformista, ele fala que ele é realista, né? A pessoa vai, luta, tenta implantar algo novo, tenta melhorar aquela sociedade, aquela rua, aquele centro. E o que ele fala? Aí vai dar errado. Mas não está dando errado, a pessoa está conseguindo. Calma, espera que uma hora vai dar errado, né? Esse é o conformista, né? Ao passo que o realista não, né? Aquela pessoa que vai atrás, que luta, que chora, que chega à noite, se arrepende, levanta, faz tudo de novo e começa a brigar e vai lutando e vai batalhando. Com certeza a vida dessa pessoa é muito mais feliz. Apesar de alguns desgostos, mas pelo menos ele está tentando melhorar. Não apenas a sua vida, mas como ele fala aqui, mas também aqueles com quem vive. E para finalizar, né, daí Emmanuel, lá no livro Bênção de Paz, no capítulo 51, ele nos traz a seguinte mensagem. Devemos confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas da tempestade. Acolher a dor como sendo a preparação da alegria. Atravessar a provação entesourando experiência. Observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que a dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento e de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus.
para concluir, lembremos sempre daquela oração da serenidade, né, que fala o seguinte: em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas coisas das outras, né? Então, é isso que a gente tenta buscar no nosso dia a dia, né? Aonde eu posso ser melhor? O que eu consigo ser melhor? Aonde eu consigo mudar? Né? Aonde que eu posso melhorar? Aonde que eu tenho que parar de errar? Né? Às vezes a gente vê exemplos tão grandes, né, e a gente tenta se exemplificar nesses exemplos, né? Chico Xavier, né? Uma Madre Teresa, mas de repente o meu papel aqui é ser um pai de família melhor do que o meu pai foi, é ser um irmão melhor do que o meu vizinho é ser um amigo melhor do que o meu chefe é, ou do que o meu subalterno é. De repente essa é a minha missão, é aquilo que eu preciso melhorar, é aquilo pelo qual eu preciso transformar a vida daquelas pessoas que me cercam. É isso que a gente tinha então para passar essa noite, né? E agora a gente vai, para quem está aqui de forma presencial, para a segunda parte dos trabalhos, que são os passos presenciais. A gente pede então para os médiuns passistas se dirigirem à câmara de passe. Depois a gente volta para o salão para encerrarmos com uma prece de encerramento.